de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Muito obrigada a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de gratidão. Gratidão à espiritualidade da casa, que nos recebe com tanto carinho. Gratidão à direção material da casa também, que nos convida. Gratidão a Leon Denis, que, como já foi dito, é o patrono, é o mentor do Centro Espírita Leon Denis, onde trabalho. E um espírito de grande envergadura, que algumas pessoas dentro do movimento espírita ainda não conhecem muito bem. Queria dar as boas-vindas também, a boa noite aos internautas que nos assistem pela TV, pela internet. Agora que imagino que Leon Denis deve ficar muito feliz, porque ele sempre gostou muito de coisas novas e de simpósios e de congressos. Vendo as coisas acontecerem pela internet, acredito que ele deve realmente estar sorrindo no mundo espiritual. Bom, como eu comecei dizendo, Leon Denis é um espírito de grande envergadura e de grande importância dentro do movimento espírita. Só queria que vocês levantassem a mão. Quem conhece a história de Leon Denis? Quem conhece a história de Allan Kardec? Então, dentro disso, vendo essa nossa pequena enquete aqui, isso representa muito o movimento espírita hoje. Nós temos uma certa falta de memória com relação aos grandes vultos do espiritismo, assim como Gabriel Delany e outros também. Mas Leon Denis foi um espírito que a ele foi solicitado pela equipe espiritual que organizou a doutrina espírita, que ele ficasse com uma parte muito importante desse trabalho, que é uma parte em dar continuidade aos trabalhos de Allan Kardec, após Kardec voltar ao plano espiritual. Leon Denis era uma pessoa muito diferente de Kardec. Kardec era um homem muito letrado, nasceu em família rica, com posses, e Leon Denis não. Denis veio de família humilde. Ele nasceu dia 1º de janeiro de 1846, numa aldeiazinha perto de Tours, que é uma cidade na França, uma cidade provinciana, e tinha um pai muito difícil. Leon Denis tinha um pai que tinha uma certa dificuldade com o emprego. Então, ele não parava muito nos empregos. E ele viajava muito, porque ele mudava de emprego, mudava de cidade. E Denis, então, era uma criança que não conseguia frequentar a escola regular. Mas, como era de se esperar de um espírito de tão grande envergadura, ele tinha uma inteligência acima da média. Então, Denis foi autodidata. Ele estudou sozinho, com a ajuda de sua mãe. A mãe chamava Ana Lúcia. Com a ajuda de Ana Lúcia, um espírito muito bondoso. Ele estuda sozinho, mas tem que começar a trabalhar muito cedo para ajudar a família, já que a família passava por dificuldades financeiras. Aos 16 anos já trabalhava o tempo todo e estudava no período noturno. Aos 18 anos, Leon Denis consegue um emprego muito bom para a época, que era um emprego de viajante. Ele viajava e vendia as coisas. Então, ele viajava pelas estradas na França, e naquela época, no século XIX, as estradas não eram como são hoje, né? Então, Leon Denis viajava e ele gostava muito de plantar árvores. Então, Leon Denis tem-se na história dele que ele plantou muitas árvores durante essas viagens. Ele sempre foi muito envolvido com a natureza. Numa dessas viagens,
ele passou na frente de uma livraria e viu um livro que se chamava O Livro dos Espíritos. Ele achou aquele livro muito interessante, um menino de 18 anos, já muito letrado, e comprou o livro. Só que a mãe de Leon Denis era muito católica. E aí foi um problema, porque como é que ele fazia para ler o livro? Ele não podia ler junto com ela. Então ele escondia debaixo do colchão e lia o livro à noite. Quando chegava de dia, estava escondidinho, ele saía para trabalhar. Mas mãe é mãe, né, gente? A gente dá conta de tudo, né? Então, quando ela ia arrumar a cama de manhã, ela encontrou o livro. E achou também aquele livro muito interessante. Mas não podia contar que estava lendo o livro. Então, de dia, ela lia o livro escondido e de noite ele lia o livro escondido, né? O Livro dos Espíritos. Até que um dia eles conversaram a respeito e ele, muito sensibilizado, porque estava escondendo da mãe um segredo, ele contou para ela. Aí ela também revelou para ele: meu filho, eu também estou lendo esse mesmo livro. E passaram então a discutir muito sobre o Livro dos Espíritos. A partir desse momento, Leon Denis diz assim: encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Como um espírito extremamente inteligente, ele não conseguia entender muitas coisas que aconteciam na religião dominante à época e se reencontrou, então, com a doutrina espírita. A partir dali, ele iniciou um movimento de estudo intenso acerca do Livro dos Espíritos. Não teve oportunidade, como teve Kardec, de participar das mesas girantes, daqueles eventos, aqueles encontros científicos, porque morava na província e porque também trabalhava muito e era muito jovem. Mas, em 1882, ele começa o seu apostolado, o seu grande momento diante da doutrina espírita. E enfrentou o materialismo, enfrentou os questionamentos da igreja, como toda cidade pequena, e nós moramos numa cidade pequena que hoje já é grande, né? Quando eu cheguei aqui, isso aqui era bem menor do que é hoje. Então, ele enfrentou todo um processo grave, mas ele tinha o apoio de muitos companheiros invisíveis que colocavam-se ao seu lado. Entre eles, um espírito chamado Jeanne, que sempre conversava com Denis, dizendo que ele não se preocupasse, que ele estaria sempre seguro e junto aos que labutam na doutrina espírita. Ele ainda convive com Kardec, chegou a ir a algumas reuniões que Kardec estava, se preparando para assumir esse posto, que era um posto que Jesus havia designado a ele. Em 2 de novembro de 1882, Leon Denis recebe a primeira comunicação que mudaria a sua vida. A comunicação do seu espírito mentor, do seu amigo, do seu companheiro, daquele que lhe falaria mais alto durante toda a encarnação, Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, para quem não sabe, foi conterrâneo de John Hus. John Hus era uma das encarnações de Kardec. E Jerônimo de Praga foi um homem, foi um espírito que lutou muito pelo protestantismo, para que as pessoas pudessem ter acesso à religião de verdade, para que os cultos religiosos não fossem feitos em latim, para que a Bíblia pudesse ser traduzida para a língua mãe, que seria, na época, o alemão. Então, John Hus vem e fala para ele, Jerônimo de Praga vem e fala para ele: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti,
caminharei atrás de ti para te sustentar. Kardec desencarna, e a partir da desencarnação de Kardec, todo o processo de desenvolvimento e de fortalecimento da doutrina espírita sai de Paris, aonde Kardec se instalava, onde ele morava, e volta-se para o interior, em Tours, aonde Leon Denis morava. Então, todo mundo que queria conhecer a doutrina espírita, queria conselho, queria montar novos centros espíritas, se encaminhavam, então, para o interior da França, em busca de Leon Denis, que passou naquele momento a ser o grande vulto da doutrina espírita encarnado nesse momento. Leon Denis trabalhou muito, fez muitos livros. Joana d'Arc foi um espírito que trabalhou com Leon Denis, foi um espírito que esteve muito em contato com ele, e aconselho que vocês leiam o livro em que ele conta a história de Joana d'Arc, falada por ela mesma, né? A história de Joana d'Arc contada por ela mesma. Ele faz alguns livros muito importantes, como Cristianismo e Espiritismo, e ele vai caminhando na literatura, mas não só na literatura. Leon Denis era um homem à frente do seu tempo. Ele busca simpósios, congressos, monta os congressos espíritas, mundiais espíritas, e fala para mais de 2.000, 3.000 pessoas. Imagina um homem que não frequentou a academia e ter a possibilidade e a fluidez de falar para tanta gente. E as pessoas diziam que a plateia ficava encantada, fixada na visão de Leon Denis, de tão claro que era o verbo de Leon Denis. A partir de 1910, mais ou menos, ele começa a perder a visão e ele desencarna. Em 1927, dia 12 de março de 1927, com 81 anos, e deixa para nós um apostolado, deixa para nós aí uma quantidade enorme de literatura que acredito que, se vocês não conhecem, vocês deveriam buscar. O problema do ser, do destino, a gente fala o problema do ser, do destino, da dor, né? Mas a obra original é o problema do ser e do destino. O Gênio Celta e vários outros livros que Leon Denis publica, e que vocês vão entender a partir da nossa discussão, a partir desse momento em que a gente entendeu um pouquinho da história dele, a importância e o pensamento de Leon Denis e a importância desse pensamento dentro da nossa doutrina espírita. Ele, na verdade, quando reencarna aqui no planeta Terra, ele vem com a missão de desenvolver os estudos doutrinários, doutrinários espíritas. Dar continuidade às pesquisas mediúnicas. E eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas as pesquisas mediúnicas naquela época aconteciam o tempo todo. Nós temos grandes volumes de livro com pesquisas publicadas, interessantíssimas, e como era um momento, na doutrina espírita, era um momento em que precisava se revelar e as pessoas precisavam acreditar, os fluidos eram utilizados para muitas materializações, muitos trabalhos de comunicação explícita, né? Então, essas pesquisas elas foram impulsionadas por Leon Denis, e ele também ficou responsável por aprofundar o aspecto moral da doutrina. Vamos voltar a Kardec. Kardec era um cientista. Então, quem já leu o Livro dos Espíritos? Perguntas e respostas. Kardec, incisivo, pesquisador, pergunta e os espíritos respondem. Então, é um livro em que as questões filosóficas ou o desdobramento das perguntas, elas não acontecem.
E Leon Denis vem então para fazer esse desdobramento moral das perguntas e das respostas que são feitas por Kardec. E de uma maneira muito interessante, porque Leon Denis, como filósofo, ele nos convida a pensar, a raciocinar e a extrair da doutrina espírita as consequências bem práticas da lição. O que a lição espírita afeta na minha vida? Essa era a meta de Leon Denis. O que hoje nós, espíritas, estamos aproveitando do espiritismo para crescermos? Reflexões. E eram em cima dessas reflexões que Leon Denis se pautava para poder aprender e ensinar aos espíritas a dialogar, conversar e, acima de tudo, a discordar. Leon Denis desencarna em 1927, nós estamos em 2018. Hoje nós já sabemos discordar? Já aprendemos a discordar? Quanto espíritas, aprendemos a dialogar, a conversar, a entender que as ideias, elas podem se chocar, mas que os seres humanos nunca devem se chocar. É esse fundamento dentro da doutrina espírita e é essa base que nós hoje vamos discutir. É o pensamento deste espírito que está atual hoje, véspera de eleições, onde tantas ideias se chocam. Nós já sabemos dialogar com aqueles que pensam diferente de nós? Somos espíritas. Nós conseguimos aceitar com o coração aberto aqueles que discordam das minhas palavras e dos meus pensamentos? Então, essa postura de respeito, de caridade, mantendo esses altos padrões de espiritualidade, é nesse caminho que o pensamento deve correr. O pensamento de Denis nos leva a isso. Como um filósofo. Mas como eu dizia para o meu amigo que conversava comigo antes da nossa reunião começar, o Marcelo. O filósofo não necessariamente é aquele que fala palavras difíceis, bonitas, e que fazem com que a gente acredite no que ele fala pelas palavras doces. Ou azedas, às vezes, pensamos em Nietzsche, né? Meio azedas. Mas aquele que faz com que nós raciocinemos, aprendamos a entender a lógica do outro, sem conflito. E não foi isso que Jesus fez? Jesus mudou o pensamento de alguém à força? Não. Jesus nunca buscou mudar o pensamento de alguém através do atrito, da força, da discórdia, da desunião. E nesse momento, quando eu busco a doutrina espírita e busco a caridade como minha bandeira, eu preciso manter esse padrão de espiritualidade que os bons espíritos querem de nós. E buscar em Leon Denis, buscar em Kardec, buscar em Jesus acima de tudo, a força para que eu não saia do caminho reto. Quantos e quantos amigos, quantas e quantas famílias se desentendem por questões materiais? Que amanhã, gente, tudo muda. Amanhã as questões materiais elas passam e o que fica são os sentimentos.
O que nós levamos nessa encarnação são os sentimentos. Então, Denis, ele extraía o que existia de bom em cada um. Mesmo que aquela pessoa estivesse equivocada na sua razão. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colega na faculdade, ele é um professor de pneumologia pediátrica, lá no Fundão. Toda vez que algum residente chega para ele e fala assim, doutor, eu acho que esse raio-x é isso. Ele olha para a pessoa e fala assim, olha, você está certo, realmente poderia ser isso. Mas você não acha que se a gente olhar direitinho, essa outra doença não seria mais concordante com essa imagem? O que você acha disso? Então é isso. Será que a gente faz isso? Olha, você tem sua razão. Mas será que, olhando de uma outra maneira, você não seria capaz de enxergar esse outro lado? Sem discórdia, sem agressividade, examinando os conceitos daquela pessoa, examinando as crenças, as ideias, fazendo com que aquela pessoa se sinta valorizada no que ela traz de bom, porque todos nós trazemos alguma coisa de bom. Todos nós. Então estamos aqui, espíritos, espíritas, para darmos este exemplo. E se precisamos de um apoio, com certeza o apoio estará na literatura, o apoio estará nos livros de base, nos estudos que a Casa Espírita nos oferece, mas acima de tudo o apoio está no pensamento de Jesus Cristo. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. E dentro deste pensamento de Jesus, Kardec foi buscar os fundamentos da doutrina espírita e Leon Denis nos sugere a reflexão acerca de tudo isso que nós estamos conversando. Qual é o meu papel hoje, quanto espírita, dentro da minha casa? Dentro do meu trabalho? Qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do outro com aquilo que eu aprendi, que eu conheci? Ou com aquilo que eu relembrei, né? Porque, na verdade, muitos de nós estamos só relembrando velhos conceitos. Aonde está impressa a lei de Deus? Na Bíblia? Não. Aonde está? No Alcorão? Não. Está impresso na consciência. Então, se as leis de Deus estão impressos na consciência, nós só estamos relembrando-as. E é isso que a doutrina espírita faz. Vamos relembrar. E é isso que as religiões fazem. Vamos relembrar as leis de Deus que estão impressas em nós. Relembrar sendo críticos, respeitando o conceito do outro, respeitando a crença do outro. Respeitando. Porque a minha verdade, ela não é a verdade integral. Joana de Ângeles diz que a verdade é um espelho quebrado, que cada um tem um pedacinho. Então, quando eu olho para o meu pedaço, eu vejo a verdade. Mas quando ela olha, ela também vê a verdade. Então, nós precisamos de filósofos. Nós precisamos de espíritos que nos sustentem, que nos ensinem que todo ser humano ele é muito mais importante do que o erro que ele comete. Quem nunca errou? Todos nós erramos. Jesus não falou? Vai, não peques mais. Todos nós erramos. Mas nós somos muito maiores do que o erro que nós cometemos.
E Denis nos mostrou isso de maneira clara quando ele fala, quando ele escreve o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Todos nós temos o divino potencial de nos reconstruir, porque está em nós. As potências divinas estão em nós, as potências da alma. E esse sentimento está fazendo falta no mundo. Esse sentimento filosófico está fazendo falta dentro da doutrina espírita. Não basta só eu entender e estudar o livro dos Espíritos de frente para trás, saber todas as questões, número, pergunta e resposta. Se eu não praticar, se eu não entender a concepção moral dessa doutrina e não colocá-la em prática dentro da minha vida. Então, Denis fala, não basta crer e saber. É preciso viver a sua crença. Isso é, colocar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Esse é o chamado do movimento espírita. Na verdade, esse é o chamado do movimento cristão. Não importa qual a religião que professemos. Esse é o chamado do Cristo, que se fez entre nós, que enviou vários espíritos, também de grande envergadura, para orientar vários povos, que hoje seguem essa ideia com outros nomes. Gosto de falar isso. 2/3 da população mundial não é cristã. Eles são piores do que nós? Claro que não. Então, diante disso, é que nós precisamos, quando retornarmos aos nossos lares, refletir. E é isso que Joana de Ângelo nos chama a meditar. Porque ela diz que quem ora, fala com Deus. E quem medita, escuta a resposta. Então, escutar essa resposta. Qual é o meu papel hoje? 2018, Cabo Frio, essa cidade linda. O que eu estou fazendo aqui? E eu vou falar para vocês que eu já me questionei muito. Como boa mineira que sou, vim para cá e sempre perguntava para o espírito que trabalha conosco lá, doutor Erma, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para Minas, Senhor. E aí eles diziam assim, não pode, minha filha, tu errou muito. Vai ter que dar conta daquela região lá. Então me deixa ir lá para a Europa. Não pode, meu amor, só na próxima. Não é? Então, porque a gente tem todo mundo tem uma missão. Todo mundo tem uma missão. Qual é a nossa missão? Pequenininha. A minha missão é com a minha família, a minha missão é com o meu trabalho, a minha missão é com o meu centro espírita, é com a minha igreja. Qual é a minha missão? Né? Então, isso nos leva a refletir que o que é a igreja? O que é a religião? E Leon Denis dizia que tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus e por religião o amor. Então ele traz para a gente uma ideia de religião muito diferente, porque ele diz que toda religião tem um quê de divino. E esse quê de divino toca o coração daqueles que sinceramente procuram fazer o bem quando tocados. Então, antes de nós criticarmos a religião A ou B ou C ou D, ou acharmos que nós somos diferenciados porque somos espíritas, nós sabemos de tudo. Não sabemos. Estamos espíritas. Mas as religiões, elas são mais ou menos verdadeiras.
porque elas são feitas por pessoas. Então, nós utilizamos essas religiões para percorrer estações, para aprendermos e para nos ajudar a descobrir a nossa missão, para nos ajudar a relembrar as leis divinas que estão impressas em mim, para nos ajudar a fazer uso do bem, através dos trabalhos, através da convivência com cada um. Então, a gente vai vendo que o movimento, ele é muito maior. Esse movimento dos espíritos, ele é muito maior. Por isso que Leon Denis dizia que a religião do futuro seria o espiritismo, ou o futuro das religiões. Porque o futuro das religiões é o amor universal. É não acharmos que somos melhores uns do que os outros. É não discutirmos sem entender a ideia do outro. É tentarmos ser o melhor que nós podemos ser em cada encarnação. Porque a marcha que nós estamos vivendo é uma marcha para cima e para o alto. A humanidade tende ao sucesso. Estamos em pleno momento de transição. Hoje nós temos públicos heterogêneos em todos os locais que vamos. E cada um já ciente dos seus direitos e buscando por respeito. Olha que coisa bonita. Porém, isso causa desconforto em quem não quer entender a marcha divina da humanidade. Então, nós começamos a questionar a cor, a roupa, a sexualidade, como se isso fizesse de um ou outro melhor do que um ou outro. Nada disso. Só o que importa é o sentimento, meus irmãos. É só isso que nós levamos dessa encarnação. Quando chegarmos ao plano espiritual, com certeza seremos questionados sobre os sentimentos que eu empreguei em cada relação. É isso que vai no coração de cada um, só isso. Esse é o tesouro que nós vamos levar. Então, buscando isso, a gente continua a nossa viagem falando assim: com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? Palavras de Leon Denis, questionamentos dele. E ele responde que o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento nós temos que realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alegrias e da dor. Então, Denis, nas suas reflexões, ele pergunta e ele responde: por que muitos de nós buscamos como objetivo na vida a felicidade? O que é felicidade para a gente? Felicidade é ter uma casa própria? Ter um carro novo? Já sei, felicidade é a gente ter um corpo físico com saúde. Isso é felicidade, não é? Mas ele nos responde com base nos ensinamentos de Jesus e com base em Allan Kardec. Felicidade é o aperfeiçoamento moral que nós teremos que ter. Independente do nosso corpo físico estar com saúde ou não. Independente de eu ter
uma vida fácil ou não. Isso não é a felicidade. E nós nos confundimos o tempo todo, porque nós somos espíritos falíveis, ainda mais próximos do início da nossa evolução do que do final da nossa evolução. Então nós buscamos a felicidade aonde? Nas alegrias da vida, que são diferentes da felicidade. Alegria é diferente de felicidade. Eu gosto de carro, gosto mesmo. Adoro um carro bom. Então, se eu comprar um carro, eu vou ficar alegre. Mas o fato de eu comprar um carro não quer dizer que eu sou uma pessoa feliz. Eu conheço muitas pessoas que são felizes e que têm o corpo físico bem debilitado, mas estão felizes. Eu tenho um caso de uma criança, eu sou médica pediatra intensivista, de uma criança que estava nos seus momentos mais difíceis da encarnação, já em período de desencarne, por uma doença crônica, e a mãe sofrendo muito, e esse menininho com 10 anos. E ele chega para a mãe do meu lado e fala assim: mãe, não fica triste, eu estou bem, eu estou feliz, não fica triste. Eu vou morrer, mas eu não estou triste. É o espírito feliz. Sabia pelo que ia passar. Sabia todo o processo que estava vivenciando. Já tinha entendimento de mundo espiritual. Então, quando eu penso em felicidade, eu penso em plano espiritual. Eu penso em algo que seja duradouro, que seja absoluto. Ainda não somos espíritos felizes. Vamos demorar muito tempo para sermos espíritos felizes. Mas nós temos vários momentos de muita felicidade. Você já viu a felicidade que a gente tem quando a gente ajuda alguém de verdade? Que você sabe que aquela pessoa está precisando e que você faz alguma coisa por ela e a gente volta para casa exultando de alegria? Aquilo é duradouro. Então, são momentos que Deus permite que nós tenhamos o convívio com esse sentimento para que a gente possa manter as vibrações mais elevadas. Então, quando a casa convida para vir fazer a sopa, faz-se a sopa aqui ainda, não faz? Faz-se a sopa aqui ainda. Quando a casa convida para vir fazer a sopa, ou quando você já é a médium da casa e você vai fazer o atendimento fraterno, ou você é o passista que você vai ajudar a pessoa doando o seu fluido, são momentos em que os bons amigos espirituais permitem que nós estejamos mais felizes. E a gente gosta disso. A gente gosta tanto que a gente quer voltar. Porque são momentos diferenciados na nossa vida. Nós trabalhamos lá no Centro Espírita Leão Denis e nós temos a obra social Antônio de Aquino, que é um prédio médico do Centro Espírita. Então, nós temos vários atendimentos lá, vários profissionais atendendo. E é muito interessante quando eu vou conversar com um profissional que chega, né? E ele chega assim: eu vim porque eu queria conhecer e eu quero muito fazer o bem para o próximo. Claro, sem dúvida, a gente está muito feliz que você venha. Dá 1 mês, 2 meses, a pessoa chega com um discurso diferente. Olha, eu nunca imaginei que eu vim aqui, cheguei aqui para fazer o bem para o outro, mas na verdade sou eu que estou muito mais feliz agora. E Deus é tão interessante, tão justo, tão bom e tão perfeito, que cientificamente, quando eu faço bem ao próximo, eu estimulo no meu cérebro físico as mesmas áreas que são estimuladas quando eu consigo alguma coisa que eu gosto. Por exemplo, se eu gosto de chocolate, aquilo dá prazer. Quando eu tenho um momento de felicidade, aquela área é estimulada. Ou seja, eu quero mais. Por quê? Porque Deus sabe que se fosse depender da gente,
Sem esse empurrãozinho, a gente não ia muito para frente, né? Então, o nosso cérebro é todo organizado para que a gente possa, sim, nos manter num processo evolutivo no trabalho. Porque o trabalho, e Jesus disse, meu Pai trabalha incessantemente e eu trabalho. Está no Evangelho. O trabalho é o caminho que nós temos para a felicidade. Então, muitas vezes vocês vão chegar à casa espírita querendo ser atendidos, sofridos, e o médium da casa vai falar para vocês, nossa, claro, vamos fazer os tratamentos, mas a gente tem a evangelização que você pode trabalhar, a gente tem a sopa que você pode trabalhar. Aí você fala assim, mas eu não estou procurando trabalho, eu estou procurando ser atendido. Exatamente isso. Nós seremos atendidos a partir do momento em que nós nos colocamos na posição do outro. Quando eu sinto a dor do outro como minha, quando eu estou ralando o perispírito, nesse momento eu estou mudando. Nesse momento eu estou trabalhando. Estou trabalhando a mim e trabalho externo. Então, Denis diz que isso é extremamente importante, porque nós temos que entender que até a dor física e moral forma as nossas experiências. E essa formação das experiências nos faz ser mais sábios. E a sabedoria é o prêmio que nós adquirimos hoje a partir do trabalho. Muita gente aqui já passou dos 30, né? Um pouquinho só depois dos 30, não é verdade? Mas, se a gente for falar, o que você gosta mais depois que você passou dos 30? Eu acho que é a sabedoria que nós adquirimos com relação à vida. E se a gente pensasse, gente, será que imagina se eu pudesse voltar aos 20 com a cabeça que eu tenho hoje? Não é? A gente sempre pensa isso, porque a sabedoria é um prêmio para o trabalho. Então, esse prêmio, ele passa também pela dor. Porque se nós não tivéssemos a dor, muitos de nós estariam estagnados, parados. Nós não caminharíamos. Eu conheço algumas pessoas que eu digo, gente, eu não consigo entender. A vida para essas pessoas é a passeio. Tem gente que veio a vida a passeio. Mas é o momento delas. Mas a maioria de nós vem na vida para lutar. Graças a Deus, né? E a dor faz parte dessa luta. Quantos mudamos intimamente a partir de uma doença? Quanta gente que eu converso, que passou por um câncer, e fala assim, nossa, antes eu era muito diferente. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Quantos pais e quantas mães que têm um filho especial, e a partir daí começa a ver a humanidade de uma maneira diferente. Então a dor é a nossa amiga, é a nossa companheira. Não estou dizendo que é fácil. E nem Leon Denis disse, e nem Jesus falou que é fácil. É difícil. É difícil. Mas dentro das dificuldades, nós temos a ajuda. Então, eu sempre falo isso, toda vez que eu falo. Olha para a direita, gente, ou para a esquerda. O mentor de vocês está aí, ó, o guia de vocês está aí, rindo para vocês. Assim como Jerônimo de Praga estava para Leon Denis, assim como Jesus. Jesus foi um grande médium, não foi? Jesus era médium de quem? Médium de Deus. Nós também somos médiuns.
dos nossos guias, dos nossos mentores. E eles estão para nos amparar nas dores, nas lutas, nas dificuldades. E quando eles veem que nós aprendemos a lição, superamos a dor, ou vivenciamos a dor, sem nos deixar cair, nossa, olha a alegria deles. Como foi bem lembrado aqui pela aquela menina linda que canta brilhantemente sobre o mês de prevenção ao suicídio. Como que nós, quanto espíritas, podemos amparar a dor do outro, a dor do próximo, torná-la mais suave. Missão, meta. Nós não estamos aqui a passeio. Espírita não está no planeta a passeio. Principalmente porque nós temos o conhecimento. Nós estamos a trabalho e precisamos buscar esse trabalho. Ele existe. E como eu gosto de dizer também, há vagas. Há vagas no serviço do bem. Sempre há vagas. Para quem chega nas casas espíritas, há vagas. Juntos nós seremos muito mais fortes, vivenciando momentos de felicidade, entendendo, conseguindo distinguir a alegria da felicidade. E ganhando a sabedoria como prêmio, né? E continuando com Denis, ele diz assim: não te direi procurador, porém, quando ela te procurar, inevitável em teu caminho, acolhe-a como amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar a beleza austera, a descobrir seus secretos ensinamentos. Aprende a sofrer. Gente, quando a gente lê isso, dá até uma dor no peito, né? A gente sabe sofrer. Eu ainda não aprendi. Se vocês já sabem, parabéns para vocês. Creio que a maioria de nós ainda não sabe sofrer. Porque nós ainda somos egocêntricos ao ponto de acharmos que estamos sendo prejudicados pela lei divina. E Dr. Erma, uma vez falando comigo, falou assim: minha filha, se os espíritos saírem dessa encarnação, pelo menos entendendo que são espíritos, eles ganharam a encarnação. Porque saber sofrer, entender a dor, passa por entender que nós somos espíritos. E que se nós somos espíritos, e o espírito ele é imortal, e esse momento é um momento muito breve, diante da eternidade que nos espera, nós damos valor demais ao sofrimento. Nós damos valor demais às coisas que doem. Então, se eu entendo que eu sou um espírito criado por Deus, que tem a lei de Deus impressa em mim, e que estou aqui num processo reencarnatório expiatório ou de prova, não importa. Mas se tudo aquilo que eu estou vivendo for uma opção ou consequência minha, eu tiro a culpa do outro. Eu tiro a culpa. E coloco, em vez da palavra culpa, a palavra reajuste. Desafio. Então, estou diante de um grande desafio na minha encarnação, que alguns chamam de dor, e eu vou chamar de desafio. E esse desafio vai ser vencido, porque eu tenho o amparo dos bons amigos espirituais. Eu tenho o amparo de Jesus que me carrega. E nós não estamos perto de Jesus, gente. Nós estamos mergulhados em Jesus. Nós estamos mergulhados no pensamento de Jesus. Jesus é co-criador deste planeta. Deus entrega a Jesus uma nebulosa. E Ele dá forma e permite que os espíritos aqui cheguem, a partir de mudanças atômicas.
Todos nós que aqui estamos dentro do pensamento de Jesus. Ele conhece um por um e conhece a necessidade de um por um. Então eu nunca conseguirei estar sozinho. Se eu hoje passo por ideação suicida, porque me sinto só, não se sinta. Jesus está conosco, nós estamos com Ele. E a partir dele, vários espíritos de grande envergadura também estão abraçando a todos, abraçando a esse país, abraçando esse Estado que passa por tantas lutas. Mas eles contam conosco. Eles contam conosco para não modificarmos mais ainda a vibração desse país, ou desse planeta, ou deste estado, ou dessa cidade. Eles contam conosco para que nós paremos e reflitamos acerca de qual é o meu papel aqui para ajudá-los a manter essa vibração e auxiliar a todos aqueles que hoje lutam mais do que eu, cujo desafio é maior do que o meu desafio nesse momento. Se o desafio é físico, farei a minha parte. Se o desafio é espiritual, farei a minha parte. Se o desafio é emocional, farei a minha parte também. E a minha parte começa comigo, modificando as minhas vibrações. Então, envolvidos nesses pensamentos que são de Leon Denis, espero muito que vocês se estimulem, se sintam estimulados a buscar as obras desse espírito, desse companheiro de viagem, que está conosco, empresta seu nome e as suas vibrações à nossa casa, a várias casas, que todos nós nos sintamos abraçados por Leon Denis e por todos os espíritos que trabalham com ele. Assim como a companheira falou no início, de Bezerra de Menezes, que também trabalha com ele. E todos, muitos espíritos que hoje nós não conseguimos nominar, mas que com certeza nos abraçam nesse momento. Que sigamos para casa, para o nosso lar, com reflexões. Eu sempre gosto de deixar reflexões a partir do momento em que a gente fala, que é para termos ideias consistentes para pensarmos durante a semana. E que Jesus envolva todos, e mais uma vez agradeço muito a casa pela oportunidade.